Olá, meu nome é Valdir Ferreira, iniciando aqui mais uma videoaula iniciando ao TypeScript jQuery no ASP.NET Core 2.0. Nesse vídeo nós iremos utilizar o TypeScript com jQuery na versão Core, né, ASP.NET Core 2.0, utilizando o Visual Studio. O objetivo dessa nossa videoaula de hoje, a gente vai fazer uma demonstração da utilização do TypeScript e jQuery com o ASP.NET Core 2.0. Acho que para muitos vão soar assim, como assim, né, a utilização do jQuery no ASP.NET Core? Todo mundo já utiliza, sim, mas a utilização dele dentro do TypeScript é preciso algumas configurações que não vêm por padrão por enquanto, eu acredito, no Visual Studio 2017, certo? As ferramentas que nós iremos utilizar para essa videoaula é o Visual Studio 2017, né? As linguagens que nós iremos utilizar é o C Sharp, o jQuery e o JavaScript, o TypeScript e o HTML, certo? Vamos ao fonte. A ideia aqui é a gente fazer um projetinho bem simples, mas demonstrando como utilizar o TypeScript no Visual Studio 2017, né, no C Sharp ASP.NET Core. Eu vou vir aqui, clicar, opa, deixa eu fechar aqui. Vou clicar aqui com o botão direito, esquerdo, né, novo projeto, e vou criar um application web ASP.NET Core, certo? Eu vou colocar aqui um nome aqui, aula TypeScript 2017. E aqui eu vou colocar aqui um diretório meu, um diretório qualquer aqui meu, né? Lembrando que essa aula é uma aula basicamente iniciante, né, inicial do TypeScript, e é claro, vamos fazer uma série de TypeScript, entrar profundamente no TypeScript. Essa aula mais é, digamos assim, para iniciação ao TypeScript, para mais você conhecer como funciona o TypeScript com ASP.NET Core, certo? Porque é bastante utilizado com Angular e Node, né? Com ASP.NET Core você não vê tanto exemplo assim na internet. Então aqui, ó, eu vou utilizar o ASP.NET Core 2.0. Vou selecionar aqui a Application Web Model Exibição Controlador. Aqui eu não vou selecionar nada e OK. E aí é claro, né? Conforme as pessoas gostarem desse vídeo, no caso a gente cria uma série mostrando mais um pouco profundo como utilizar o TypeScript com o ASP.NET Core, certo? A primeira coisa que nós iremos fazer é executar alguns comandos que eu vou deixar depois na descrição do vídeo, né? No caso, que eu vou vir aqui, ó, ferramentas, né? No caso, se você tiver com a versão em inglês, vai ser Tools, aí console do gerenciador de pacotes. E a primeira coisa que eu vou fazer é instalar o npm, né? Eu vim aqui, vou colocar esse comando que eu vou deixar na descrição do vídeo, que essa aqui é a última versão, né? Se você sabe que é a última versão, você pode instalar por aqui. Aí eu vou instalar ele, que é o que a gente vai utilizar para instalar o TypeScript na nossa, desculpa, o jQuery na nossa máquina, certo? Tá gerando o arquivo. Ele vai ser, ó, já gerou, ele é gerado aqui dentro de dependências. Opa. Deixa eu ver se ele já gerou. Nugget, aqui ó, ele já gerou dentro de Nugget aqui ó, npm, certo? Aí agora, continuando, vamos instalar agora a versão do TypeScript, né? Eu tenho esses comandos aqui que é a última versão. No caso, quando você estiver instalando, verifica se é a sua última versão também que você que está definido no site lá do TypeScript, que eu também vou deixar na referência do projeto aqui na descrição do vídeo, né? Aí vamos instalar o TypeScript. Ó, ele está aparecendo já aqui pra gente o TypeScript.
Agora você esperar aqui restaurar. Ó, já restaurou, restauração completa. E agora, em primeiro lugar que nós iremos fazer é o seguinte: clicar aqui, ó, com o botão direito no projeto, em adicionar, no caso se eu tiver em inglês é add, né, add, e new item. E aí eu vou digitar aqui, npm. E aí é o arquivo de configuração npm. No caso, se estiver em inglês, vai aparecer file config npm, certo? Que nada mais é do que o package JSON, né? Adicionar. E aí eu vou adicionar aqui, eu não vou mudar nada, certo? O que eu vou fazer aqui embaixo, eu vou adicionar uma referência aqui, que no caso é a referência do type barra jQuery, né? Eu tenho aqui já a última versão, né, que eu sei que está nessa versão. É claro, se você não souber que versão que está e você queira baixar a última, eu aconselho que você procure no site lá de TypeScript utilizando jQuery, né? E qual é a última no caso, versão disponível para você baixar. Aí você salvar, quando você salvar ele já vai começar a fazer o download já desse arquivo, certo? Do TypeScript para você conseguir utilizar. Pronto, feito isso, agora a gente já pode começar a criar as coisas que nós iremos utilizar no nosso projeto, que no caso é classes e classes, heranças, digamos HTML e tal. Eu vou começar criando uma pastinha aqui em cima que chama TypeScript, né? Vou colocar classe TypeScript. É claro que essa pasta você pode criar com qualquer nome. Essa pasta que eu estou criando para manter os meus arquivos TypeScript aqui dentro, certo? É claro que você pode criar em qualquer lugar que você quiser. Antes disso, o que eu vou fazer deixa eu ver aqui. Isso. Tá. Aí, antes disso, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui o meu arquivo de configuração também do TypeScript, ó. Só você clicar aqui com o botão direito, né, na pasta, né? Adicionar novo item e eu vou clicar aqui, ó, vou criar esse cara aqui, ó, tá? Adicionar. Ele vai colocar algumas coisas aqui dentro, aqui na classe já padrão. Eu costumo não tirar nada, certo? Eu só vou incluir uma opção, que é essa opção aqui, ó, para quando você compilar ele já salvar para você automaticamente, certo? Então é true. Essa opção serve para quando você compilar o projeto ele já salvar o seu arquivo, né, automaticamente. Agora vamos criar a classe TypeScript, né, para utilização. No caso eu vou criar uma classe chamada carro e vamos herdar essa classe utilizar essa classe para a criação de alguns carros diferentes, certo? Então new, aí eu vou vir aqui e vou procurar aonde está o arquivo, arquivo TypeScript. No caso, se tiver com inglês vai estar como file TypeScript. Geralmente ele cria com essa extensão, ó, TS. É claro que não devemos mudar essa extensão. Então, carro e não, eu vou colocar, na verdade, vou colocar o seguinte, carro, pronto, adicionar. Aí adicionou a função, certo? E quer ver? O que eu vou fazer é criar uma classe praticamente bem parecida do C Sharp, linguagem C Sharp. Eu vou utilizar os mesmos padrão, Case Sensitive, Pascal Case, essas coisas tudo basicamente padrões do C Sharp. Eu vou utilizar no TypeScript. Isso é legal porque você consegue manter o mesmo padrão, né? Então vamos lá.
class e carro, abre e fecha parênteses. Aí eu vou colocar uma propriedade privada aqui, somente acesso interno, e nome, e ela vai ser do tipo string, ponto e vírgula. E aí eu vou criar um construtor para nossa classe. Nosso construtor vai ser nome carro string, do tipo string, e toda vez quando você passar eu vou fazer o seguinte, vou colocar aqui x ponto nome recebe nome carro. Nome carro. Pronto. E vou criar uma função para toda vez quando você chamar essa função, ele mostrar o nome do carro para você. Public criar nome carro. E aí, na verdade, essa função aqui, né, no caso esse método, ele vai ser do tipo retorna um string. Aí o retorno vai ser seu carro é mais x.name. Pronto. Basicamente, um objeto, né, uma classe em TypeScript é basicamente bem parecida, né, muito parecida mesmo com o C#. Quem tem facilidade já no C# vai ser bastante simples, né, utilizar essas classes. Só tem alguns detalhes diferentes, assim, digamos, como definição de propriedades, né, construtor, mas basicamente é a mesma coisa, só muda algumas sintaxes só, certo? E agora vamos salvar esse arquivo, e quando você terminar de salvar, você vai ver que aqui esse arquivo ele vai gerar um arquivo JavaScript, ó, que é o arquivo JavaScript referente ao nosso TypeScript. Então sim, não adianta você tentar alterar o seu arquivo TypeScript, JavaScript, que ele não vai fazer o inverso, não vai alterar o TypeScript. Mas se você alterar o TypeScript, ele vai gerar um JavaScript diferente para você. O TypeScript nada mais é do que ele vai converter a sua linguagem, né, orientada a objeto do TypeScript para JavaScript depois para a utilização. Ele vai facilitar isso para você, a utilização no seu projeto. Certo? Agora eu vou criar aqui mais uma classe chamada mais um arquivo TypeScript, né? O arquivo TypeScript chamado novos carros. E nesses novos carros, o que eu vou criar? Primeiramente eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o carro aqui, ó. Novos carros. Eu vou pegar o carro e vou arrastar para cá, ó. O que ele vai fazer? Ele vai criar uma referência do nosso carro para cá. Ó. Tá vendo? Ele já criou essa referência para a gente. Certo? Então, o que você vai fazer? Quando você faz isso, essa referência, você pode utilizar o carro aqui dentro, no caso, né? Aquela propriedade que a gente criou aqui, né? A classe que a gente criou. Então, quer dizer que você pode usar. É que nem o use do C#. Quando você coloca o use lá dentro, você consegue usar o objeto, a classe que você tem criada na sua classe nova. E aqui eu vou criar uma function JavaScript. Mostrar carro. Essa function normal, eu vou colocar aqui let, né, que é o comando novo carro recebe new carro, certo? Esse novo carro, o construtor dele, ele pede um valor, né, que no caso o nome do carro. Então eu vou colocar aqui de BMW, certo? Esse novo carro. E aí eu vou utilizar o DOM para fazer essa inserção, mostrar lá na tela esse novo carro. Então vai ser document.byId, né? byId, e vou chamar, sei lá, uma div que eu vou criar lá no HTML de div mensagem ponto inner HTML,
E dentro do inner HTML eu vou colocar um novo carro, né? Ponto cria nome do carro, que foi a propriedade que nós criamos lá na classe, certo? Lembramos? Cria carro e aqui cria carro. Pronto. Agora o que a gente vai fazer? Eu vou ir na minha index, que fica aqui embaixo na views, né? Aí vou na minha index. Na minha index, basicamente o que eu vou fazer? Eu vou deletar essa parte, vou criar uma div nova. Pronto, eu vou criar uma div nova aqui. Deixa eu só ver porque deu uma travada. Pronto, uma div nova. Essa div eu vou chamar de div mensagem, certo? E vou colocar um br aqui. Opa. E também vou criar um input. O type desse input vai ser um botão, no caso. Ele vai ser um botão. Button. O value que vai ser o que vai aparecer vai ser clique aqui para criar o carro, certo? Aí nós iremos utilizar uma classe, no caso a classe do Bootstrap, para criar, no caso, um estilo legal para o nosso botão. Vai ser btn. Opa, saiu. btn traço primary. Também agora eu vou colocar btn traço md, se não me engano é md, isso, médio. E aí eu vou adicionar, atrelar a minha função a ele agora, onClick, e vou colocar essa função que nós criamos em novo carro, essa função aqui, certo? Pronto. Agora, para que isso funcione, o que a gente tem que fazer? Nós temos que importar tudo que nós iremos utilizar para essa página aqui, no caso, certo? A primeira coisa que eu vou fazer é vir aqui no www.root, né? Eu vou fechar a pasta do TypeScript e vou importar. A primeira coisa vai ser o jQuery, porque o jQuery vai vir primeiro, certo? Senão, algumas coisas que a gente for utilizar com jQuery não vai funcionar. E aí, depois eu vou puxar a minha referência dos carros e a minha referência do novo carro. Bom, agora vamos executar para a gente ver o funcionamento. Eu só vou alterar aqui, tirar do eExpress e vou colocar para a web aula TypeScript Application, que no caso é o nome da solution, porque a minha máquina não tem o IF instalado, certo? Então, pode executar. A gente vai ver o que vai acontecer quando a gente clicar no botão. No caso, o que ele vai ter que fazer é criar o nome do carro, né? E mostrar para a gente nessa div, que no caso na div que nós definimos aqui. Só isso que ele tem que fazer. Tá demorando um pouquinho, né? Porque ele é a primeira compilação que ele está fazendo. Então a primeira compilação demora um pouquinho mesmo. Já está executando aqui, ó. Já vai criar a página já também. Basicamente é bem simples você utilizar, né? Para você entender o início é bem simples. Se torna complexo quando você tem que fazer alguma coisa muito grande. Porém é legal porque assim você cria uma certa padronização no seu fonte referente a isso, né? Então vamos lá, ó. Aí apareceu aqui, clique aqui. Quando a gente clicar, ele vai aparecer aqui. Seu carro é um BMW, certo? Isso nós fizemos utilizando o TypeScript, certo? Que ele gera por trás um JavaScript. Agora eu vou mostrar aqui na classe do novo carro o que ele fez, ó.
Porque ele criou aqui, ó, tá vendo? Ó, a classe nossa, né? Nossa classe, no caso, o arquivo TypeScript novo carro. A gente utilizando a classe do carro e ele criou aqui, ó, um arquivo JavaScript pra gente, tá vendo? Ele criou um arquivo JavaScript que esse arquivo, no caso, ele que faz a utilização do nosso no nosso HTML, né? Ele que é gerado lá no nosso HTML. Então agora nós iremos fazer o seguinte: eu vou criar uma outra div chamada div2 e vou utilizar o jQuery para renderizar, né? Para, no caso, colocar esse valor lá na tela. Nesse caso a gente está utilizando aqui a propriedade do DOM direto, né? Mas só que agora a gente vai utilizar o jQuery para ver como é simples a utilização do jQuery. É claro que você não vai conseguir usar o jQuery se você não tiver se você não tiver definido o jQuery nesse arquivo aqui, ó, né? No packet JSON que nós criamos, ó. Se você não tiver com esse cara aqui definido, ele não vai conseguir utilizar o jQuery aqui dentro. Então, quando você colocar essa tag aqui do jQuery, já vai dar erro para você, ó. Mas aqui está mostrando a jQuery static, certo? Então você já consegue utilizar. Aí eu vou colocar aqui o nome da minha div mensagem 2 ponto html e ele vai receber o que eu vou fazer? Eu vou copiar aqui, né? Let carro novo, carro novo 2 e eu vou colocar aqui Mercedes. Pronto. E aí, fazendo isso, eu vou colocar aqui ponto criar carro novo, certo? Na div 2. E agora eu vou criar essa nova div também na nossa index, né? Na nossa página. Só tem a div 1. Eu vou copiar a div 1 aqui, ó, e vou colocar esse ID da div 2 aqui, ó. Pronto. Agora vamos executar para a gente ver o que ele vai fazer, o que ele vai criar. Lembrando que o de cima ele está utilizando a renderização via DOM e a de baixo ele vai utilizar via jQuery, né? Criando via jQuery. Está compilando o projeto, já começou a iniciar aqui. Aí se eu clicar aqui, ó, aí já apareceu os dois, ó. Aqui é feito com do DOM, né? Usando o DOM, as propriedades do DOM direto, e aqui utilizado jQuery. Você vê que é muito simples mesmo, não tem muita complicação assim você usar o TypeScript. É mais você entender, né? Que nem, ó, no caso aqui, ó, imagina só se eu quisesse criar, ó, vou aqui no carro, né? No carro TF, né? E vou criar o seguinte aqui, eu vou criar um enum. Você poderia criar um enum para utilizar nele. Digamos assim, você quer usar, eu quero criar um enum tipo de carro. Você poderia criar igualzinho o JavaScript, enum. Aí colocar aqui tipo carro. Você poderia colocar carro passeio recebe um caminhão recebe 2 e trator recebe 3, sabe? Coisas assim. E aí, digamos, se você quiser criar uma herança dessa classe aqui, você também consegue criar, certo? É só você fazer o seguinte, quer ver? Ó? Eu venho aqui, crio, eu venho aqui, crio caminhão, eu vou criar uma classe trator. Classe trator. Opa, deu uma travada aqui. Ixi, deu uma travada de leve aqui. Deixa eu só ver onde que eu criei esse objeto.
stands da carro. Opa, da carro. Pronto. E aí eu abro e fecho parênteses. Certo? E aí o que eu vou fazer? Eu vou criar uma propriedade aqui, peso number, certo? E ponto, certo? E agora eu vou querer usar essa propriedade trator no meu novos carro, para me criar um trator agora, né? Vou clicar aqui, ó, novos carro TD e vou criar um trator. Como é que eu vou criar esse trator? Let novo trator recebe new trator. E aí eu vou criar do mesmo jeito, ó. Trator 5000. Ponto e vírgula. Aqui eu vou colocar o peso do meu trator, né? Ponto. Peso é igual a um montão aqui, certo? E vou colocar aqui, ó, tipo, sei lá, deixa eu ver. Vou criar aqui mais uma div que vai ser, né, no caso. Vou copiar aqui que vai ser a nossa div 3, que ele vai pegar esse novo trator, vai criar o carro, né, que é o trator, mais a utilização do meu peso, né, que é o peso do trator. Ponto to string, né, para converter para string. Pronto. Agora nós vamos criar também a nossa div 3 aqui, né? Só fazer da seguinte forma: is div 3 e vou executar. Pronto. Já começou a execução dele aqui, ele já vai abrir a página. Pronto, abriu a página. Agora eu clicar aqui, ó, pronto. Ele criou o carro usando DOM, criou o segundo carro usando jQuery e o terceiro carro usando herdando o objeto carro para criar um novo trator com tipo, uma propriedade a mais diferente, certo? Que foi no caso o carro, né? Ó, aqui no caso o carro, desculpa, o carro que eu criei. Aí depois eu criei o trator, né? Estendendo, né, da propriedade carro, que eu estou herdando a propriedade carro. Aí aqui no carro eu criei primeiramente o primeiro carro utilizando o DOM, né, para colocar o HTML, colocar o valor dentro da HTML da div, né. Depois eu utilizei aqui o Mercedes utilizando jQuery, certo? jQuery, utilizando jQuery, aqui DOM, e aqui utilizando herança de objeto. Herança de objeto para renderizar na div 3. Então assim, é bem simples, não é nada complicado para você fazer isso. O meu conselho é que você pegue esse projeto, pode até baixar o projeto que eu vou deixar na descrição aí, mas que você tente fazer esse projeto, pode até olhar nesse projeto que eu fiz para você entender como é a utilização como é a criação e utilização do TypeScript dentro do ASP.NET Core, né? No caso aqui eu estou utilizando 2.0. Eu acho que é isso, né? Vou deixar o projeto na descrição. Deixa eu ver aqui. Referências, né? A referência que eu utilizei aqui foi a própria documentação da Microsoft que está nesse site. No caso, só você acessar que você vai conseguir baixar lá
baixar não, visualizar algumas outras coisas que eu não incluí nessa videoaula, porque foi uma videoaula bem básica, certo? Para você que não é inscrito no canal, se inscreve. Para você que é inscrito, deixa o seu like aí, que ajuda bastante e a criação de novos vídeos para o canal, incentiva, no caso, a criação de novos vídeos para o canal. Para você que acompanha até o final, meu muito obrigado. Tchau, tchau, até a próxima.